Boa noite, queridos, graça e paz. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 11, versículo 34 e 35, que diz assim: E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Você aguarda ansiosamente a compaixão de alguém por você? João revela e expressa esse sentimento chamado compaixão de Jesus pelos homens, mas em especial pelo seu amigo Lázaro. Queridos, no texto que nós lemos, João, ele diz um motivo e um momento pelo qual Jesus então chorou. A Bíblia vai nos dizer que em três episódios bíblicos Jesus chorou. O primeiro é nesse texto que nós lemos aqui. O segundo é em Lucas 19, 41, 42, quando Jesus chora por Jerusalém. Quando ele sobe ao monte e vê Jerusalém, pecado e iniquidade, Jesus chora por Jerusalém. Em Hebreus 5, 7, vai dizer que também Jesus chorou. E ele vai dizer que Jesus chorou ante a sua morte, ante o seu sofrimento. Expressa um sentimento de Jesus pelos homens, e é os quais nós iremos ver aqui nesta noite. A compaixão não é a preocupação. Olha o que diz a definição do que é preocupação. É a ideia fixa, antecipada, que perturba o espírito, é ansiedade, é angústia. Mas olha o que é que diz sobre compaixão. Compaixão é sentir a tragédia do outro, é acompanhar a tragédia do outro, é suscitar alegria mediante a tragédia do outro, é trazer paz em meio ao sofrimento. Então, uma diferença muito grande. Jesus, ele não se preocupa com as pessoas, porque essa ideia de preocupação causa ansiedade, causa tristeza no espírito, e Jesus não passa por isso. Mas o que Jesus sente é compaixão, é outra coisa. É sentir, acompanhar e suscitar junto ao necessitado. Por isso, queridos, alguns momentos Jesus demonstra isso, a sua compaixão. E olha só que durante toda a trajetória de Jesus, Jesus então chora ao ver um cadáver de um amigo próximo no meio de uma dor em que as suas irmãs acompanhavam. Duas irmãs, as quais eram amigas de Jesus, bem como Lázaro. E Jesus então não traz o sentimento de preocupação, mas de compaixão pelas duas irmãs e pelo seu irmão, o qual havia falecido. E no texto do versículo 35 vai dizer, Jesus chorou, expressando a sua compaixão. Não foi só um momento de tristeza, não foi um momento em que Jesus queria expressar uma dor, mas um momento em que Jesus estava expressando sim a sua compaixão por Lázaro, e é verdade que também o seu sentimento pela amizade que ele tinha com Lázaro. Queridos, as lágrimas, elas nos revelam e nos faz lembrar e relembrar o quanto Jesus sofre ao ver as nossas dores, a ver o nosso sofrimento, a olhar para nós e ver a nossa impotência de sair do sofrimento, de se afastar do sofrimento, de com suas próprias forças desvencilhar do sofrimento. Então entra a compaixão graciosa de Jesus. Por isso, há uma capacidade muito grande do Filho de Deus, Jesus, em trazer a compaixão para as nossas vidas e transformar a nossa tristeza, a nossa dor em alegria. Ele é a única esperança
Jesus é o Deus Filho que nos traz a única esperança capaz de fazer com que a compaixão penetre em nossas vidas e nos faça em pessoas melhores, pessoas mais felizes, pessoas esperançosas, pessoas cheias de paz, pessoas em que tem a presença do Espírito trazida por ele quando ele diz: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o meu Consolador. E ele prometeu, e ele nos deu. Como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo de número 13, ele diz assim: quando também estiver em vós, ou aquele que está em vós, depois que teve sido pregado, depois que teve ouvido o evangelho da vossa pregação e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É esse espírito de alegria. A palavra do Senhor vai dizer que o reino de Deus não consiste em comida e em bebida, mas alegria, gozo no Espírito Santo. Portanto, queridos, a compaixão de Jesus nas nossas vidas é imprescindível. E aí nós temos alguns personagens bíblicos, fora Lázaro, Marta e Maria, os quais estavam sofrendo. Lázaro, a sua morte. Marta e Maria, a perda do seu irmão. Mas olha o que diz um homem chamado Jó, que teve uma experiência profunda com Deus. Viu a misericórdia e a compaixão de Deus. Em um momento de muita tristeza, de muita dor, o qual ele passava. Tinha perdido seus filhos, tinha perdido seus bens, mas no capítulo 41, o versículo de número 22, Jó, ele expressa a soberania de Deus, a maravilha de Deus, a grandiosidade de Deus, ele revela isso pela experiência que ele passou. E aí ele vai dizer assim: no seu pescoço pousa a força, perante ele, o Senhor, até a tristeza salta de alegria. Queridos, é muito profundo esse versículo. Há uma teologia muito grande nesse versículo. Mas muito mais do que uma teologia, é a força, é o significado da expressão, da presença, da compaixão, da misericórdia do Senhor em meio à tristeza. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Qual é o seu nome? Tristeza. Mas o Senhor agora está aqui. Qual é o seu nome? Alegria. Olha que coisa maravilhosa. A presença do Senhor transforma tristeza em alegria. Olha a experiência de Jó. Uma outra experiência que a palavra de Deus nos diz é de uma mulher em que tinha perdido seu filho, conhecida na Bíblia como a viúva de Naim. Naim era uma cidade. E a viúva dessa cidade, ela já tinha, evidentemente, perdido o seu marido e agora tinha perdido o seu filho. E Jesus então se aproxima daquele enterro. A mulher estava prestes a sepultar a sua, quem sabe, última esperança, porque a primeira era o seu marido, o qual trazia as coisas para dentro de casa. Agora ela via que o seu filho também, que poderia trazer esperança, tinha se perdido, foi embora. Mas Jesus então se aproxima. Olha o que o texto diz em Lucas, capítulo 7, versículo de número 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, não de preocupação, com a alma angustiada, triste, um espírito triste. Não, mas de um sentimento em que ele queria trazer. Lembra que nós falamos no início, quando definimos sobre compaixão, compaixão é sentir, compaixão é acompanhar e compaixão é suscitar naquele que está na dor a alegria, a esperança, o socorro imediato. E então, olha o que diz, continuando o versículo, por ela e disse-lhe, não chores, a compaixão por ela. E aí ele continua, e chegando-se, tocou o esquife e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. A compaixão de Jesus pelaquela mulher que tinha perdido seu marido e a compaixão daquele menino para que ele pudesse ver a glória do Senhor. E Jesus se aproximou
e trouxe ali a felicidade e a alegria, aquele momento de tristeza, de dor. Provavelmente, as carpideiras que choravam ali, porque era comum, as pessoas que choravam ali, todo o choro, como diz Jó, capítulo 41, versículo 22, até a tristeza salta de alegria. A presença do Senhor, ela traz então essas virtudes, a presença do Senhor, a compaixão do Senhor, traz as suas virtudes, como é o tema da nossa mensagem, traz os seus benefícios, a compaixão de Jesus e os seus benefícios. Trouxe benefício para aquela mulher, trouxe benefício para aquele menino. Um outro texto, que também a Bíblia vai falar sobre a compaixão de Jesus, aonde havia ali tristeza e que provavelmente saltou a alegria quando Jesus se aproximou. Então era um homem chamado Jairo, um principal da sinagoga. Mas Jesus, ao saber que a sua filha estava morta, tinha falecido. Olha o que o texto diz em Lucas 8:52. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Quando Jesus disse que ela não estava morta, alguns, e provavelmente não era da família, não foi Jairo, nem a sua esposa, nem os seus parentes, mas alguns que estavam ali, bisbilhotando. Quando Jesus disse, e riram. São aqueles que às vezes estão presentes, a sua dor e o seu sofrimento, mas não estão nem aí. Talvez preocupados, mas não com compaixão. A diferença de Jesus é que ele chega e traz a sua compaixão. Os que estavam ali ridicularizaram da palavra de Jesus. Provavelmente não entenderam qual era a dor e o sofrimento de Jairo da família, mas Jesus entende. Então entende que o que Jesus sente não é preocupação, o que Jesus sente é muito mais do que preocupação, é compaixão. Talvez as pessoas tenham preocupação, porque as pessoas disseram, aqueles ali, a filha de Jairo morreu, vamos lá. Então vamos, quem sabe, dizer a ele o quanto nós estamos preocupados com o que ele está passando. Jesus é muito mais do que uma preocupação. Jesus é íntima compaixão. Ele revela, expressa a sua compaixão. E Jesus, então, diz o texto, que mandou que a menina se levantasse. A menina se levantou. E ela, então, teve a vida, Jairo e sua família. O sofrimento, a dor, naquele momento se transformou em alegria. Queridos, ele sabia que as lágrimas de tristeza, em poucos momentos, em poucos minutos, seriam substituídas por lágrimas de alegria, por choro de alegria. A presença do Senhor, ela tira a tristeza. Talvez não as lutas e as dificuldades, elas permaneçam nas nossas vidas. Enfrentamos isso, mas com a presença de Jesus, a nossa tristeza se transforma em alegria. E também Jesus vai dizer, se a nossa tristeza, mediante uma situação, ela continuar, ela não deve ser tomada sobre nós a tristeza. A gente pode até enfrentar a dificuldade e a luta, mas a tristeza não pode dominar as nossas vidas, porque a presença do Senhor nos traz alegria. É uma promessa não só do presente, não é só uma contemplação atual, mas também a Bíblia vai nos dizer que um dia o Senhor nos enxugará as nossas lágrimas em meio às lutas e às dificuldades que passamos aqui nessa terra. E toda a palavra de Deus ela vai se cumprir. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Provavelmente, e eu creio, Lázaro um dia morreu novamente. Aquela menina, filha de Jairo, morreu novamente. Tantos outros que Jesus ressuscitou. O filho da viúva de Naim morreu novamente. E essa morte física, quem pode nos livrar dela?
Mas a morte espiritual, Jesus transforma a nossa tristeza espiritual. Ele traz salvação mediante a sua morte e morte de cruz. Que Deus continue nos abençoando. Um forte abraço, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão terá. Quero dar a bênção apostólica. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam derramadas, Senhor, sobre o teu povo, não somente agora, mas para todo sempre. Que o anjo do Senhor continue acampado ao redor das nossas vidas, nos livrando e guardando de todo o mal. Dai-nos, Senhor, o restante dessa semana abençoada na tua presença. Essa é a nossa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Quem é a tua compaixão? Somente Jesus. Não há outro, somente Jesus. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele e tudo mais Ele fará. Forte abraço. Deus abençoe a todos.